Em 21 de agosto, a fundadora da Jones Works, Stephanie Jones, chamou a publicitária Jenna Bell ao escritório. As duas mulheres estavam no meio de uma exaustiva campanha de relações públicas de crise em nome do cliente Justin Baldoni, o diretor e protagonista masculino do filme É Assim Que Acaba, baseado no livro de sucesso É Assim Que Acaba, e o assunto de incessante cobertura da mídia graças a uma misteriosa rixa com a estrela do filme Blake Lively. Mas a Stephanie Jones não estava procurando criar estratégias sobre as últimas manchetes. Em vez disso, Jennifer Abel foi recebida por um segurança e um advogado. E então, lhe entregaram um documento que ela deveria assinar. Logo após, foi instruída a repassar seu telefone. Stephanie tinha ouvido falar do fato de que Jennifer Abel estava prestes a sair e fundar sua própria empresa. A Jones Works estava perdendo clientes famosos como Diane Rock Johnson e Jeff Bezos, um ano retrasado. A Stephanie não estava na reunião que foi conduzida por seu chefe de gabinete. A Jennifer Abel escreveu a um colega: "A Stephanie não vai me encarar." 6 dias antes, o Business Insider publicou uma investigação nada lisonjeira sobre a Stephanie Jones, que levou meses para ser concluída, e observou o seguinte, que quando os funcionários saíam, a Stephanie nem sempre os deixava ir facilmente. 4 meses depois, o conteúdo do telefone da Jennifer Abel foi exposto em uma reportagem manipulada do New York Times e uma queixa com indícios de fraude de Blake Lively contra Justin Baldoni no Departamento de Direitos Civis da Califórnia, acusando Justin de assédio íntimo e responsável por iniciar uma campanha de difamação contra ela. Um elemento da história que fascinou os observadores legais é como os advogados da Blake obtiveram as mensagens de texto da Jennifer. Essas mensagens normalmente nunca veriam a luz do dia, ou se viessem, seria somente após anos de litígio e descoberta. Seus advogados declararam no processo que a Blake obteve as comunicações estabelecidas na queixa por meio de um processo legal, incluindo uma intimação civil, mas não identificou a fonte. Então, os advogados da Blake disseram que obtiveram as mensagens por meio de uma intimação à Jones Works LLC. Hollywood é cheia de firmas de relações públicas, grandes e pequenas. A maioria trabalha com estúdios, distribuidores ou diretamente com talentos na rotina diária de promover seu trabalho e construir relacionamentos com a mídia e influenciadores. Gestão de crise é um animal completamente diferente. São as pessoas chamadas quando uma controvérsia ou escândalo atinge um cliente que é muito complicado ou confuso para um publicitário lidar sozinho. Uma pessoa de gerenciamento de crise é contratada para garantir que todos os ativos estejam protegidos. Ao contrário dos publicitários comuns que não querem sujar as mãos, as empresas de relações públicas de crise são treinadas para esse propósito. Eles sabem se esquivar e tecer, pular para dentro e para fora. Nessa investigação exclusiva, você vai conhecer uma peça perdida dessa história e um movimento de vingança que, surpreendentemente, não está sendo divulgado em lugar nenhum. Hoje, esse episódio imperdível vai te chocar com essas denúncias, porque é aqui que começa a verdade. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report. Então eu preciso fazer uma contextualização breve para que você entenda exatamente do que se trata esse episódio. Eu tenho feito a cobertura do caso do Justin Baldoni versus Blake Lively, então tem 3 episódios gigantescos aqui no canal. O primeiro episódio compreende as acusações da Blake contra o Justin, mais a linha do tempo da promoção complicada do filme, e especificamente o papel nebuloso do New York Times na história toda. O segundo e terceiro episódio são focados no processo do Justin Baldoni contra o New York Times e as evidências que ele apresenta, desmentindo muitas, se não todas as alegações da Blake Lively. Tanto no primeiro episódio como no segundo e terceiro, eu trago todo o processo de ambos. No primeiro episódio, você confere todas as páginas do processo passando ao longo da minha narração. E no segundo e terceiro episódio, você também vê tanto as páginas do processo como as mensagens de texto completamente traduzidas
e as evidências paralelas de uma investigação emergente que eu fiz nas últimas semanas. E hoje esse episódio vai na raiz dessa onda que surgiu pegando todos de surpresa em dezembro. Talvez, se não fosse por essa personagem aqui, a Blake não conseguiria criar uma tempestade inicial para fundamentar suas alegações. E especificamente o que eu vou contar aqui pode dar um pouco de contexto e entendimento, e particularmente acaba sendo um terceiro plot twist seguido. Que o personagem que aparentemente foi datado como vilão depois de ser o herói, na verdade pode ser e tem sido a vítima completa desde o começo de tudo. E se você quiser conferir os outros episódios, eu vou deixar o link da playlist do caso da Blake aqui fixado no primeiro comentário. Dá uma olhada na minha análise psicológica de ambas personalidades, estão contidas nos momentos finais dos vídeos. E é tudo produzido com muito carinho e qualidade para você. Lembrando que o meu trabalho não é movido por manchetes ou por uma opinião de consenso popular. Eu trabalho com autos judiciais, com provas, com evidências, e eu disse que os processos eles compõem o vídeo para que você tire as suas próprias conclusões da melhor maneira possível. E eu vou iniciar esse episódio agora. Esse caso extenso colocou os holofotes sobre os publicitários de crise, que normalmente permanecem nos bastidores, mas se tornaram a história aqui, com 4 agências separadas envolvidas no espetáculo. Enquanto Stephanie Jones nunca é mencionada na reclamação da Blake Lively, outra empresa, a Tag BR, é mencionada, com seu fundador, Melissa Nathan, 88 vezes. Nos dias que antecederam a data de lançamento do filme, assim que acaba em 9 de agosto, a especulação explodiu nas mídias sociais sobre uma rixa entre Blake e Justin, com observadores notando que a atriz havia parado de seguir seu diretor no Instagram. Enquanto o Justin continuou a trabalhar com a Jones Works, essa empresa trouxe a Melissa Nathan e a Tag, uma empresa apoiada por Scotter Brown, cujos clientes incluem Drake, Travis Scott e Rebel Wilson. Em um emaranhado adicional, Stephanie Jones é casada com Jason Hodges, um sócio da agência de talentos WNE que representa Blake Lively e seu marido, Ryan Reynolds. A WNE também representava o Justin Baldoni, mas o retirou como cliente após a reclamação da Blake ser registrada. No mundo das relações públicas de celebridades, o publicitário implacável se tornou uma espécie de truque. Houve o guardião de Tom Cruise, Pat Kingley, que boicotou publicações que a injustiçaram, e a própria secretária do poderoso publicitário dos anos 70, Bob Zarin, o acusou de jogar telefones e máquinas de escrever nela. E a publicitária da moda, Kelly Custrone, disse a seus subordinados: se você tiver que chorar, vá lá fora, enquanto filmava seu próprio programa no canal Bravo. Então temos Stephanie Jones. Embora não seja um nome muito conhecido, a fundadora e CEO da Jones Works atraiu uma clientela poderosa ao longo dos anos, incluindo Tom Brady, Diane The Rock Johnson, Venus Williams e Jeff Bezos. Ela também atuou como publicitária de fato para a noiva do Jeff Bezos, Lauren Sanchez. Uma loira pequena, Stephanie Jones exala uma energia frenética, brincando com seus funcionários sobre como ela mal dorme e vive de café Adderall e um sonho, segundo o ex-funcionário de nível médio. Outra personalidade da TV e apresentador de talk show, Donny Dess, um cliente amigo de longa data da Stephanie, disse o seguinte: ela não é a típica publicitária habilidosa de Nova York, LA. Eu acho que isso é um ponto de venda. Mas apesar do seu sotaque sulista meloso, que se torna mais pronunciado quando mais apaixonada ela fica, a mulher de 49 anos pode rapidamente se tornar combativa, disseram várias pessoas. Ex-funcionários se lembraram de repressões no escritório que eram tão altas que Stephanie Jones pedia para sua assistente aumentar o volume da música para abafar seus gritos. Ela ligou para uma funcionária que havia ligado dizendo que estava doente e a acusou de mentir. Stephanie estava certa. Ameaças a jornalistas não eram incomuns. Irritasse a Stephanie e ela cortaria todo o acesso aos seus maiores clientes. Nem mesmo as equipes de seus clientes foram poupadas. Certa vez ela enviou um e-mail ao parceiro de negócios de uma celebridade dizendo que ele era um desleixado e lhe enviou um e-mail de palhaço. Recentemente, em vez de apenas gerenciar as imagens de seus clientes, Stephanie se tornou a história. Em maio, a Puck relatou que tanto Sanchez quanto
The Rock Johnson haviam dispensado a Stephanie como sua publicitária, com o jornalista Matthew Belloni se referindo a Stephanie como uma gritadora errática. Em 8 de maio, um site chamado Stephanie Jones Leaks e uma conta criada no X por um usuário anônimo apareceu, alegando que Stephanie se envolveu em comportamento antiético. A conta acumulou 900 seguidores em 2 dias, alguns dos quais eram colegas da Stephanie na indústria. O site foi logo retirado do ar depois que a conta no X foi suspensa, apenas para uma nova e uma página no Facebook, uma conta do Reddit e até mesmo uma página do Pinterest aparecerem logo depois. O representante da Jones Works disse que eles acreditavam que o pôster anônimo era um ex-funcionário descontente. Eles até disseram: se o ex-funcionário que criou essa ficção tivesse colocado tanto esforço e narrativa criativa em seu trabalho aqui, ele ou ela provavelmente não teria sido demitido. De qualquer forma, as páginas tomaram a cena da mídia de Hollywood de assalto. Todo mundo está falando sobre esse site, disse um repórter na época, quando o site foi ao ar pela primeira vez. Sempre que havia uma atualização, pelo menos 10 publicitários mandavam mensagens de texto para ele. Meu Deus, está de volta! Você viu o último tweet? Nunca vi nada parecido. A investigar essa história, o Business Insider tentou descobrir por que Stephanie era uma figura tão polarizada. Quase todas as pessoas entrevistadas, sejam ex-funcionários ou colegas publicitários, o fizeram apenas sob condição de anonimato. Muitos porque estavam completamente assustados com ela. Uma pessoa suspeitou que Stephanie havia contratado pessoas para se passarem por repórteres para descobrir quem falaria negativamente sobre ela. Quando o site incendiário apareceu, houve um debate interno sobre se deveria ou não entrar em contato com o criador. Depois de tudo que as pessoas disseram, por um momento o pensamento se materializou. Poderia ser a Stephanie Jones tentando encurralar seus próprios ex-funcionários? Até certo ponto, essa abordagem sem barreiras funcionou para a Stephanie. Ela acumulou uma lista de clientes poderosa. Mas enquanto alguns podem ver suas táticas mais agressivas, como ela simplesmente ser uma boa publicitária, para outros é demais. O recrutador líder da indústria disse o seguinte: parece quase um retorno às agências de entretenimento dos anos 80. Apenas um tipo de ambiente muito artificial que não é saudável. A Stephanie recusou vários pedidos de entrevista oficial para essa investigação, enviando em vez disso uma declaração por e-mail, por meio do seu representante, dizendo: nós da Jones Works somos apaixonados pelo nosso trabalho, para nossos clientes e lutamos por eles todos os dias. Isso é uma grande parte do que nos torna os melhores no que fazemos. Essa paixão, às vezes, pode fazer de você um alvo, mas estou mais do que orgulhosa da minha empresa, dos meus funcionários e do trabalho que fazemos todos os dias, defendendo as causas dos nossos clientes. Stephanie cresceu no Arkansas e surgiu no cenário de Nova York em 2001. Ela começou trabalhando com gerenciamento de dados na empresa de publicidade da Delta, antes de mudar para uma função de relações públicas na empresa dele. Depois de 10 anos trabalhando para a Delta, a Stephanie começou por conta própria. Alguns dos primeiros clientes da Jones Works incluíam a bebida, suplemento para dormir Green Water, a designer de joias Kendra Scott e a empreendedora de mídia Randy Zuckerberg. Ao longo dos anos, ela transformou a Jones Works em uma agência de relações públicas de entretenimento com 42 pessoas, com escritórios em Nova York e Los Angeles. Vários de seus maiores clientes, incluindo Brad Johnson e The Woods, coincidiam com o seu marido Jason Hodges, um sócio da agência de talentos da WMA. Os primeiros clientes da Stephanie respeitavam sua agitação. Vincent Porpliga, cofundador e ex-diretor de operações da Greenwater, disse que no primeiro ano de contratação da Jones, ela colocou ele e seu cofundador na capa da revista Entrepreneur. Ele disse: ela é uma pessoa muito intensa, da melhor maneira possível. Ela entra em uma sala e chama a atenção de todos, o que é importante como publicitário. Adam Schoenberg, fundador e ex-CEO da marca de roupas masculinas de luxo Rock & Albert, disse que Stephanie foi essencial para o crescimento de sua empresa, principalmente graças à disposição de polinizar relacionamentos cruzados com clientes. Ela lhe rendeu sua primeira colaboração com celebridades, uma coleção de gravatas borboletas com seu cliente Alton Brown, o apresentador do Food Network. Ela também convidou Schoenberg para a casa da Delta para discutir sobre a Rock & Albert e apresentou Schoenberg ao seu marido para discutir possíveis parcerias com seus clientes da WMA. À medida que os negócios da Stephanie cresciam, ela atraía mais clientes de alto perfil. Em 2012, ela contratou o The Rock e o magnata da música Scooter Braun. Em 2018, ela havia conseguido Brad, Tom. No outono de 2021,
Stephanie contratou vários novos membros da equipe para gerenciar o Jeff Bezos e outros clientes corporativos, como cofundador do Airbnb, Joey Gatewood. No ano seguinte, o Observer nomeou a Jones Works como uma das 50 maiores agências de relações públicas do país na América. Para muitos, trabalhar na Jones Works parecia glamouroso. Uma lista de clientes famosos, um escritório chique no 15º andar de Manhattan, com uma máquina de venda automática de champanhe e uma placa de LED dizendo: compre o boato, venda a notícia. Stephanie fazia happy hours improvisados no escritório e às vezes surpreendia os funcionários com presentes como sapatos da Christian, bolsas Crosby, Celine e até mesmo Hermes Briggs, que custam mais de $10 mil. Ela parecia ser próxima de seus clientes ricos e famosos, referindo-se afetuosamente a o The Rock como DJ, interrompendo uma entrevista com uma possível contratação para atender uma ligação do fundador da Amazon. Ela estava tipo: oh, espere, Jeff está me ligando. Alexandra Pastore, uma ex-executiva de contas da Jones Works, disse que a agência estava crescendo rapidamente quando ela trabalhou lá em 2018 e 2019, o que significava que todos desempenhavam muitas funções. E a Stephanie lutou muito para conseguir vitórias para seu cliente estrela, Tom Brady. Em outubro de 2022, a Stephanie largou tudo no meio da festa de Halloween do escritório da Jones Works para ajudar a redigir o anúncio de divórcio do Brad. 2 dias depois, o Brad e a Gisele Bündchen anunciaram no Instagram que seu divórcio foi finalizado. Mas enquanto um dia pode ser de Birkins e champanhe, o dia seguinte pode ser um caos, segundo ex-funcionários. No início de dezembro de 2023, a Stephanie conseguiu que sua equipe fosse expulsa de um bar popular do Brooklyn, o Royal Palms, durante a festa anual de fim de ano da empresa, segundo o ex-executivo da Jones Works e da DJ do bar. Tudo começou quando a Stephanie abordou a DJ entre 22 e 23 horas e pediu que ela tocasse a música 1-2 Step, da Ciara, que é casada com um dos clientes da Stephanie, o quarterback da NFL Russell Wilson. A DJ disse a Jones que ela tentaria tocar a música mais tarde, mas a Stephanie começou a repreendê-la e a gravar vídeos dela. E a Stephanie pegou o telefone e disse: ai, você é racista, por que não toca Ciara? A DJ estava calma, tranquila e controlada. Um ex-executivo da Jones Works acrescentou que a DJ estava tocando músicas de outros artistas negros, como Beyoncé, Drake e Lil Wayne, durante a noite. Pasmem, o pior vem agora. A DJ também era afro-americana e diz que nunca havia sofrido tal tratamento em sua carreira. Ela considerou o que aconteceu muito estressante e ela repetiu várias vezes para Stephanie a deixá-la em paz. E ela não quis. Logo após o incidente, o gerente do bar pediu a Stephanie e seus funcionários que fossem embora. Mas a experiência ficou com a DJ. Tanto que quando Business Insider entrou em contato com ela pela primeira vez pelo Instagram, ela pensou que era uma armação. Ela disse: sabe, eu não duvidaria que ela contratasse você para tentar obter meu número só para poder me assediar ainda mais. Uma ex-funcionária disse que um estado constante de medo permeava o escritório de Nova York. Ela e outra ex-funcionária disseram que em várias ocasiões a Stephanie pediu a um subordinado para aumentar o volume da música para que as pessoas não pudessem ouvi-la gritando com os funcionários através do seu escritório de paredes de vidro. Mas todos sabiam o que estava acontecendo. Outra pessoa falou o seguinte: não acho que houve um dia no escritório em que alguém não estivesse chorando. Eu chorava no banheiro todos os dias. Em fevereiro, vários funcionários atuais e antigos da empresa de publicidade receberam uma mensagem de texto pedindo aos destinatários que se unissem para processar a Stephanie. A mensagem dizia o seguinte: entre em contato com um advogado como Gloria Allred ou um grande escritório de advocacia de proteção ao empregador e fique quieto. A mensagem foi assinada por um amigo preocupado da agência e antigo ou atual empregador, que estava pronto para um acerto de contas. O ex-funcionário que a recebeu não tinha ideia de quem era o remetente. Ele disse: sabe, foi uma mensagem muito louca de se receber. O destinatário começou conversas paralelas com os outros. E as pessoas pensaram: será que podemos fazer alguma coisa? Devemos fazer alguma coisa? Mas ninguém fez porque todos estavam com medo. As pessoas que saíram queriam ficar de fora. E foi mais ou menos assim que um dos funcionários entrevistados narrou, dizendo: eu escapei, certo? Então, alguns disseram que a Stephanie poderia ser uma chefe tirânica. Ela era conhecida por fazer FaceTime inesperadamente com funcionários. E uma ex-executiva de contas que deixou a Jones Works há vários anos lembrou-se de ter tirado um dia de folga para ir a uma entrevista de emprego
E a Stephanie mandou uma mensagem para ela perguntando como ela estava se sentindo, ao que ela respondeu que estava dormindo e se sentindo um pouco melhor. Então a Stephanie fez um FaceTime com ela sem aviso. E a executiva de contas ignorou a ligação, mas a Stephanie mandou uma mensagem exigindo que ela ligasse de volta imediatamente. E ela tirou a maquiagem que estava usando e retornou o FaceTime da Stephanie. A Stephanie olhou para ela e disse: "Você está com rímel. Você está mentindo para mim." A executiva de contas deu a ela um aviso prévio de 2 semanas logo depois. Um funcionário recente disse que a Stephanie fez uma chamada de vídeo para ele enquanto ele estava em um funeral. Ele suspeitou que ela não acreditava que ele realmente estava participando de um. Ele disse: "Era como um medo sem fim do que estaria na sua caixa de entrada. Que tipo de nota de voz ela lhe enviaria? Havia tantas pessoas com quem eu estava meio que nas trincheiras, quase esperando para ver quem sairia primeiro." O funcionário saiu da empresa depois de menos de um ano. As agências de relações públicas são conhecidas por terem alta rotatividade de funcionários, particularmente no nível júnior. Mas a rotatividade na Jones Works foi impressionante, com muitos funcionários sendo demitidos ou pedindo demissão em menos de um ano. 15 meses após a Stephanie expandir sua equipe de comunicações corporativas, 6 funcionários da conta do Jeff Bezos pediram demissão ou foram demitidos. E nos últimos 3 anos, pelo menos 9 funcionários nos níveis de diretoria ou executivo deixaram a Jones Works após um ano ou menos. O ex-funcionário disse: isso não era normal. Era uma porta giratória constante. A Jones Works não contratou um profissional de RH até janeiro de 2024, 13 anos após a fundação da empresa. Quando os funcionários saíam, a Stephanie nem sempre os deixava ir facilmente. 2 ex-funcionários que estavam na Jones Works nos últimos 2 anos receberam cartas legais ameaçadoras, alertando-os para não menosprezar a Jones Works ou compartilhar informações confidenciais de clientes após saírem. Os funcionários assinaram NDAs ao serem contratados. Uma das mulheres disse que sua carta exigia que ela assinasse a missiva, e o advogado da funcionária disse a ela para ignorá-la, aconselhando: "Essa é uma carta de intimidação, eles estão intimidando você." Os ataques no X e as contas anti-Johnny surgiram no meio de algumas saídas de clientes importantes, além do The Rock Johnson, Sanchez, Jeff Bezos, Julianne Hough e a cantora country Lainey Wilson, e do ator Chris Hemsworth, que a Jones Works cuidava das mídias sociais do ator, mas não de suas relações públicas gerais. E eles se separaram em 2023, segundo ex-funcionários, assim como as marcas Wells Up, Ocean Spray e Ortec Foods. Rock Johnson dispensou a Stephanie em abril de 2023 após uma tensão contínua entre ela e sua equipe, incluindo um executivo de sua produtora, segundo 4 ex-funcionários. A sua saída foi uma perda significativa, pois a Jones Works não apenas fazia o RP pessoal, mas também representava sua produtora, a Seven Bucks Productions, e trabalhou para sua marca de tequila, Teremana. Depois que o The Rock saiu, a Stephanie tentou minimizar sua perda para seus funcionários. E então um dia ela disse: e as pessoas vão perguntar o que aconteceu com The Rock. Mas você sabe, ele está apenas passando por mudanças internas. Somos melhores amigos, ainda conversamos todos os dias. E ele está louco para voltar e trabalhar comigo, mas eles estão apenas fazendo coisas internas. O maior cliente celebridade restante da Stephanie é o Tom Brady. Embora, de acordo com 3 ex-funcionários, as tensões também tenham aumentado na conta dele, porque a Stephanie está tentando ultrapassar as pessoas que estão em seu negócio. Segundo ex-funcionários, eles disseram, ela tenta assumir todos os aspectos como se fosse sua agente ou algo assim. Outros ex-funcionários também disseram que a Stephanie disse a seus funcionários e clientes em potencial que a Jones Works gerenciava as mídias sociais do Tom. E em um pitch deck da Jones Works no início de 2024, uma versão da qual foi visualizada pelo Business Insider, disse que a Jones Works foi contratada para lidar com comunicações e estratégias, gerenciar as parcerias de marca e mídias sociais do Tom e trabalhar em estreita colaboração com seus próprios negócios e parceiros. Isso incluía, de acordo com o deck, criar estratégias e executar postagens na conta do Instagram do Tom. Mas os ex-funcionários disseram que a Jones Works não tinha logins em muitas de suas contas de mídia social, incluindo a do Instagram. A Shadow Leon, uma agência criativa cofundada pelo antigo gerente do Tom, supervisionou a estratégia de mídia social dele. E segundo o site da Shadow Leon, ele dirige os canais sociais do Tom Brady desde 2014.
Ao longo dos anos, ser uma lutadora se tornou parte de sua marca. A doce garota sulista que vai à guerra por seus clientes. Mas para alguns funcionários e destinatários, ela ultrapassou os limites do que é aceitável. Em uma tensa troca de e-mails em 2023, um dos parceiros de negócios dela, o Carmelo Anthony, Stuart Godford, se defendeu dela, que o acusou de fazer as coisas de última hora. No final da sua nota, ele disse a ela para não chamá-lo de querido. Em resposta, ela disse que ele era desleixado, o acusou de manipular a cadeia de e-mails ao deletar trocas específicas e enviou a ele um emoji de palhaço. Ela assinou um e-mail com "Obrigada, querido". O ex-executivo disse: "Toda vez você pensava que eu ficaria insensível a isso ou algo assim, mas eu ficava de boca aberta porque eu pensava, como você pode falar com a equipe do seu cliente desse jeito e não achar que eles vão saber?" Uma dos primeiros clientes da Jonas Works disse que trocou de publicitário após um curto período com ela. Não só os honorários eram excepcionalmente altos, em torno de $10.000 por mês, mas a cliente não conseguia lidar com o drama de trabalhar com a Stephanie. Ela disse, sabe, ela é eficaz, mas é um pesadelo. Ela grita comigo, ela gritava com as pessoas que trabalhavam para mim, ela gritava com o meu marido. Eu senti como se estivesse sendo violada pelo meu relações públicas. A cliente disse que era jovem e não sabia que não era assim que todos os publicitários se comportavam. Mas também, ela disse, o mundo mudou e esse comportamento é menos tolerado agora. Em março de 2023, o jornalista de entretenimento da Puck, Matthew Belloni, experimentou o tratamento da Stephanie em primeira mão. Após publicar uma história sobre um filme que Lauren Sanchez havia produzido secretamente no verão de 2022. Ele relatou que os membros da equipe estavam descontentes porque a Lauren estava hospedada em um trailer relativamente luxuoso, enquanto outros lidavam com condições sufocantes e serviços de artesanato não comestíveis que vários membros importantes da equipe saíram depois que a Lauren decidiu que o filme precisava de uma nova reviravolta, um quarto do caminho das filmagens. Matthew contou que a Stephanie se recusou a comentar antes que a história fosse publicada. E ele disse, achei que a tratava com respeito, como faço com a maioria das pessoas de relações públicas quando me tratam com respeito. Mas no dia seguinte, Matthew ficou chocado ao ver uma história da Page Six, que citava uma fonte que conhecia a Laura, chamando o relatório dele de sexista. Matthew disse que acreditava que a história veio da Stephanie. Ele disse, esta foi ela me atacando por causa da cobertura desfavorável ao seu cliente. A representante da Jonas Works diz que faz parte de seu trabalho defender seus clientes. Ela disse, repórteres dão troco. E a Jonas e a Stephanie também é sulista e barulhenta. E diz isso a todos os funcionários quando os entrevista e a todos os clientes quando os conhece. Mas uma pessoa disse que, na atual cultura do cancelamento, algumas pessoas acham que os publicitários precisam cuidar de suas reputações tanto quanto das de seus clientes. O outro funcionário que trabalhou na Jonas Works em uma posição sênior disse o seguinte, eu cresci na indústria sob alguns dos publicitários mais durões e notórios dela, onde eles usavam essa reputação como um distintivo de honra. Mas agora, eu não acho que isso vá mais longe. Mas nesse momento, talvez a Jonas Works tenha se envolvido no que pode ser o começo de sua queda, na intriga que envolve a Blake Lively e o Justin Baldoni. O advogado Brian Friedman, que representa Jennifer Abel, Justin Baldoni e a assessora de crise Melissa Nathan, além da Wayfair Studios e outros envolvidos no caso, observou que nenhum de seus clientes foi intimado sobre o assunto. E ele disse, eu vou planejar a Stephanie. Se todas as mensagens de texto foram produzidas naquela intimação, então a equipe da Blake sabe os fatos verdadeiros do que realmente aconteceu e não aconteceu. A verdade é completamente diferente do que foi tratado na queixa e eles sabem disso. O conjunto completo de mensagens de texto mostra inequivocamente que não houve nenhuma campanha de difamação iniciada, a razão pelo qual certos textos estão incompletos e outros textos que dizem a verdade são propositalmente excluídos. O Brian chegou a convidar a Variety para rever o tesouro completo de textos e e-mails escritos por seus clientes com relação ao tratamento dado à campanha e para chegar à sua própria conclusão. E ele disse, eu vou abrir tudo para mostrar a verdade completa. O advogado da Stephanie respondeu que ela está sendo transformada em um bode expiatório no caso por simplesmente ter respondido a uma intimação. Em um e-mail, a Jennifer Abel forneceu um relato diferente de como ela deixou a Jonas Works e disse que ela apresentou sua demissão em julho, com o plano de abrir sua própria empresa de relações públicas.
Entre outros fatos, é bem conhecido que a Stephanie é uma mulher extremamente vingativa. E, especificamente, eu pesquisei e alguns advogados especularam que a intimação tinha as características de uma chamada intimação amigável, onde um lado está buscando registros de outra parte, que pode usar a intimação como cobertura legal. Em outras palavras, os donos dos registros podem querer entregá-los e a intimação permite que eles digam que foram forçados a obedecer. E na minha visão, é provavelmente isso que aconteceu, porque do contrário, não faria o menor sentido todas essas mensagens caírem nas mãos da Blake. E sem contar que, considerando o elemento primordial que a Stephanie estava envolvida na campanha até certo ponto e ela ter sido deixada de fora na denúncia da Blake, isso só aconteceria por um motivo. Houve uma espécie de negociação. Não que a Stephanie necessariamente precisava, mas ela queria se vingar. E aqui que eu acho muito específico. Pelo que nós vimos aqui na trajetória dessa mulher, o que está acontecendo na sua empresa é uma hemorragia. Ela está perdendo clientes por conta de seu temperamento incontrolável, intragável e imparável. E, consequentemente, ela pode ter cavado sua própria cova com essa história, que, na minha perspectiva, pode ser explicada pelo viés cognitivo chamado focalismo. Ela tomou uma ação sem considerar quaisquer outros aspectos, ou qualquer outra repercussão que poderia vir disso. E pelo relato do funcionário, aquele que disse assim, como ela grita com os funcionários dos nossos clientes e acha que eles não vão saber disso. Ou seja, ela já está nessa condição há muito tempo. Então, muito provavelmente, esse viés está muito enraizado e deu impulso final para a sua ação, que pode ser agora o seu grande fim de carreira. Porque se eu fosse cliente dela, a primeira coisa que eu iria pensar assim que essa história tivesse vazado, não é na Blake, não é no Justin, seria em mim mesmo. Gente, se ela é capaz de fazer isso com seu ex-cliente e ex-funcionários, então o que ela é capaz de fazer comigo? Eu rapidamente iria iniciar todos os preparativos para sair dessa empresa com toda a cobertura legal. Depois disso, nenhum cliente de alto perfil vai querer se envolver com essa mulher porque ela quebrou a regra mais importante desse meio: o respeito pela confidencialidade e a proteção das informações de seus clientes. Você já viu algum advogado sair falando mal de seus clientes? O contrário pode até ocorrer. O cliente pode falar mal do seu ex-advogado, mas os advogados dificilmente o farão. Porque se você comprometer o sigilo de um cliente ou de um ex-cliente, você não apenas pode perder sua licença, como também vai perder sua credibilidade. E é muito provável que essa mulher não tenha pensado nisso quando decidiu se vingar da Jennifer, porque ela decidiu abrir uma empresa concorrente. Infelizmente, as pessoas se precipitam sem fazer algumas somas muito necessárias que, basicamente, promoverão um cálculo seguro relacionado a um provável resultado. Isso se dá pela falta de prudência. Essa mulher pode ter muitas habilidades de relações públicas, mas ela, infelizmente, deu falta em um recurso essencial: ser introspecta. Pois o que ela revelou que lealdade só vale enquanto estiver do lado dela, ou estiver debaixo das asas dela. Se enquanto você estiver em contato com ela as relações podem ser difíceis, significa que quando der as costas, as relações podem ser muito piores, de ataques fulminantes. Eu confesso que essa parte da história, os publicitários de relações públicas e os administradores de crise, são personagens que raramente eu absorvi em qualquer história que já lidei aqui no canal. Particularmente, se alguma vez eu mencionei qualquer um, pode ter sido apenas pelo nome e pode ter sido apenas pelo nome. Mas é a primeira vez que alguém dessa linha está tendo palco e, especificamente, chega a protagonizar um episódio inteiro. O que, na minha visão, revela que há um buraco muito mais profundo envolvendo a publicação de informações que, em alguns momentos, não temos como saber se realmente são verdadeiras.
Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser. É enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!